Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. O meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando diretamente aqui do RH Summit. Ao meu lado, eu tenho a Marina Dairel, que é especialista em marca empregadora e diversidade e inclusão. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, gente. Como a Milena falou, eu sou a Marina Dairel. Eu sou especialista em diversidade, equidade, inclusão, comunicação e marca empregadora. Então, universos aqui que estão muito relacionados ao RH, o evento que a gente está aqui hoje, né? Sem dúvida. Vamos começar perguntando para você o que é marca empregadora. Perfeito, Milena. Marca empregadora é quando a gente fala de trabalhar a atratividade de uma empresa, não só para o consumidor, mas para quem trabalha dentro da empresa. A gente está pensando em público interno, ou seja, funcionários, e as pessoas que vão ser futuras funcionárias ali dentro. Então, a gente vai trabalhar a atratividade dessa marca. Sabe aquelas empresas, tem até lista assim, melhores empresas para trabalhar. Quando você conversa com as pessoas, fala, qual o seu sonho? É trabalhar onde? E sempre aparece algumas empresas. É exatamente isso, é trabalhar essa atratividade da marca para ela ser poderosa, para o recrutamento ser mais fácil e a gente conseguir trazer os melhores talentos. Muito bom. E quais são as maiores estratégias para a gente ter uma marca empregadora forte e ter internamente funcionários que são verdadeiros embaixadores? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão. 10 milhões. Exato. Acho que a gente precisa começar a trabalhar com engajamento, que é um grande desafio para qualquer empresa hoje, né? A gente tem dados aí de pesquisas que mostram que o engajamento tem caído bastante. Então, esse é um desafio que as pessoas geralmente trabalham dentro da marca empregadora. A gente tem a questão de afastamento de trabalho por saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Então, a marca empregadora também ajuda nisso. E aí, o que a gente precisa fazer? Trabalhar com coerência. Porque o que é o problema? Como qualquer outra coisa, é quando uma marca empregadora é trabalhada só no marketing, né? Então, a gente tem ali, a gente fala bonito, a gente fala que a empresa é isso, tem aquilo, mas aí a pessoa entra para trabalhar e aí ela descobre que não tem nada daquilo. Ou seja, os valores estão só nos quadros da parede, eles não são vivenciados no dia a dia. E hoje em dia, isso não fica mais entre as paredes da empresa, né? A gente tem LinkedIn, a gente tem as redes sociais. Exatamente. E as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, elas falam. Exatamente. Até essa semana teve o caso de uma grande empresa que os funcionários acabaram denunciando no Ministério Público uma série de comportamentos inadequados da liderança. Sem dúvida, a reputação começa de dentro para fora. Exatamente. E aí a gente tem vários riscos, né? Você falou a palavra correta, que é reputação. A gente tem risco de imagem, que você pode ir ali pro LinkedIn falar um mal da empresa, isso tem um prejuízo muito grande para a empresa. E esses riscos de imagem, como nesse caso que você citou, podem virar riscos jurídicos, riscos legais, riscos financeiros, as empresas tendo que pagar multa. Então, acho que a palavra quando a gente fala de marca empregadora é coerência. Precisa ter uma coerência entre o que você pratica dentro e o que você fala para fora. E como que a gente identifica esses, eu vou chamar de washings aqui, né? Olha, é complicado também, mas faz parte do meu trabalho, assim, quando a Milena fala de washing, a gente está falando, por exemplo, de diversity washing, né, que é aquela lavagem da diversidade, e tem o social washing também. Tem o social washing, tem o pink washing, tem vários. Exato, tem o green washing, que eu acho que é o original, né? Começou no green. Eu vou falar mais de diversity washing, que é a minha área, assim. Como que a gente identifica isso? Eu sou professora de uma pós-graduação também, e eu faço um exercício com os meus alunos que é muito bom para identificar esse tipo de coisa. Eu peço para eles irem no site de algumas empresas que eles admiram. Então, assim, acha aquela empresa que você considera muito legal ou que tem uma pegada de diversidade muito legal e vai no site dela, na parte ali de institucional e procura o relatório de sustentabilidade. Aí você abre, vai lá na parte de diversidade, dá uma olhada no que ela informa. E aí você vai vendo que as empresas têm várias estratégias para comunicar suas iniciativas. E aí tem muita maquiagem nisso. Então, por exemplo, tem empresa que vai se vangloriar de ter mais de 50% de pessoas negras no quadro de funcionários, porque a demografia do Brasil é mais ou menos essa. E aí ela tá ali, tá um super destaque no relatório, você fala, nossa, que legal, essa empresa tem muitas pessoas negras trabalhando. Aí você vai procurar o relatório por cargo hierárquico. Nenhuma na liderança. Não, você não sabe porque ela não te informa. Por quê? Porque ela sabe que não tem nenhuma na liderança. É isso. Então, o que é a maquiagem? É isso. Essas empresas estão ali falando que elas, somos diversas, trabalhamos com mais de 50% de pessoas negras. Para dar só um exemplo aqui, né?
Mas quando você vai ver, essas pessoas estão no cargo de entrada, estagiária, elas não estão chegando no topo da hierarquia. Ou então temos 50% de mulheres, daí você vai ver as mulheres ganham 20% menos que os homens. Exatamente. A gente tem lei de igualdade salarial, é justamente porque esse problema existe. Existe, é realidade. Isso é no mundo. Exato. E é engraçado, porque eu trabalho com muito RH, né, com a parte de comunicação interna e RH, e quando eu vou nas empresas falar dessa questão das mulheres, o que eu ouço muito é assim, eu trabalho há tanto tempo com RH e eu nunca vi mulher ganhar menos em nenhuma empresa que eu trabalhei. E eu falo, gente, mas é porque na folha de pagamento não vem escrito, ganha menos porque é mulher. Tá de outras formas, sem né? Dúvida, e a gente tem dados que respaldam isso. Então, a própria lei que existe, que passou a vigorar em 2024, ela veio porque as mulheres no Brasil ainda ganham 20% a menos que os homens nos mesmos cargos, com as mesmas experiências. Então, é um problema aí. Sem dúvida é. Agora, e qual que é a responsabilidade e como do RH e das áreas de comunicação, que são as fomentadoras dessas, que levantam essas bandeiras e trabalham esses temas, essas pautas dentro das empresas, qual é a responsabilidade e como que elas podem influenciar as lideranças a, de fato, ter uma cultura voltada para a diversidade, equidade e inclusão, fortalecendo a marca empregadora, fortalecendo a cultura, porque no final de tudo é cultura. Sim, exatamente. Você falou a palavra-chave aqui, tudo é cultura. Tudo é cultura. E eu acho que é até triste, às vezes, porque recai muito sobre o RH esse papel, de ser essa pessoa que vai levar, esse time que vai levar a diversidade para frente. E muitas vezes é mesmo, mas assim, não pode ser só do RH. É isso, o RH pode ser o embaixador, né? Ele pode ser a pessoa que, as pessoas ali que vão pensar estratégia, que vão pensar como linkar a diversidade com os valores do negócio, com a visão de negócio, como que isso vai gerar valor para a empresa, como que eles vão levar treinamento para as lideranças, mas o RH não faz nada sozinho. Então, o que a gente vê nas empresas em que a diversidade fica muito restrita ao RH é justamente que o assunto não vai para frente. Ele fica muito restrito a datas comemorativas, por exemplo, a questões como essa que a gente falou de washing. Você traz as pessoas para dentro, mas você não trabalha com elas ali, então elas não ficam na sua empresa. A gente tem problemas de retenção muito altos. Então, para o negócio ser completo, a gente precisa que o RH faça esse trabalho de diversidade ser perene. E como que faz isso? Aí eu acho que é com estratégia, né? Geralmente com a ajuda de bastante consultoria. Tem muita RH que faz internamente só, mas eu acho que quando a gente consegue trazer consultorias externas que têm essa expertise, eu acho que isso é muito legal, porque aí você vai conseguir montar a estratégia. Diversidade precisa ser tratado como qualquer outra área do negócio. E precisa estar na estratégia. Exato, porque traz resultados de estratégia de negócio. Sem dúvida. Porque assim, o que acontece muito? A empresa tem uma iniciativa de diversidade, mas ela não mede aquilo. E a gente sabe que em qualquer empresa que não tem número, KPI ou QR, isso não vira nada. Não vira nada. Não é nem levado a sério pela alta liderança. Sem dúvida. A gente precisa medir. Eu acho que isso é o mais legal, assim, começar a medir. Então, a gente não faz nenhum trabalho de diversidade. Até para poder dar uma proporção de valor. Isso, exato, a entrega. Até porque a alta liderança vai querer saber, eu tô gastando X, quanto tá vindo para mim? Então, esse que é um trabalho que eu acho que é difícil, porque a gente ainda tem dificuldade de metrificar e quantificar o trabalho de diversidade, mas é um trabalho que precisa ser feito. Porque qualquer iniciativa, compromisso de diversidade que você tiver, ele precisa estar conectado com a visão do negócio. Então, quais são os objetivos do negócio para os próximos anos? Essa estratégia de diversidade tem que estar conectada ali, senão ela vai sair à parte e não vai para lugar nenhum. Isso a gente vê bastante, né? Você trouxe uma questão aqui, um olhar estratégico que a gente vê muito pouco, né? As pessoas saem fazendo ações pontuais, né? Mas não colocam na agenda, né? Não faz parte da estratégia do negócio. E quando não faz parte da estratégia do negócio, cada um olha para um lado. E quando a gente vê, a gente tem vários caminhos e cada líder está indo para um caminho diferente. Os funcionários eles não conseguem identificar essa pauta dentro da organização, essa prioridade como estratégia dentro da organização. É exatamente isso. E se não é função de ninguém, se não está na sua função, então não é função de ninguém. Exato. Ninguém vai pegar para cuidar. Exato. Porque as pessoas, óbvio, elas têm outras 1000 funções no dia a dia. Então, se a diversidade não é uma métrica que elas precisam trabalhar dentro da área que for financeiro, jurídico, RH, compliance, qualquer coisa, se elas não tiverem essa métrica, elas vão focar naquilo que elas precisam entregar. Que é a prioridade deles, né? Que é por aquilo que ele vai ser cobrado. Exatamente. E Marina, me fala uma coisa, como que
Como que você acha que as empresas elas podem, como que eu vou te dizer isso? Amplificar isso dentro das organizações? Como que os RHs ou as lideranças, como que elas fortalecem isso? Como que elas começam a traçar? Porque tem que ser de verdade. Sim. Tem que ser autêntico. Porque senão não se sustenta. Exatamente. Né? Senão, aquilo que a gente falou, vai virar uma ação pontual, ela não sobe para a estratégia, não subindo para a estratégia, ela não desdobra. Exato. Né? Como que a gente faz isso? Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar num diagnóstico interno, para entender em que pé que a empresa está. Então, assim, o que a gente precisa mudar aqui? Porque quando a gente fala de diversidade, é um mundo. Então, a gente precisa trazer mais pessoas diversas? Ah, não, a gente já tem aqui. A gente precisa desenvolver a carreira dessas pessoas. O que a gente precisa fazer? Nem sabe que tem. Exato. Então, precisa começar. Geralmente, a gente começa com o quê? Uma conscientização geral da empresa, para entender que a gente está trabalhando nesse tema, para as pessoas se sentirem seguras também. Porque, muitas vezes, um dos primeiros passos é um censo demográfico, né? Que a gente faz para coletar e perfilar as pessoas que estão ali. Mas se as pessoas não estão entendendo por que elas estão sendo perguntadas sobre orientação sexual, sobre várias questões, elas sentem receio. Eu já passei em empresas assim, que a empresa fez o primeiro censo e as pessoas me mandavam um e-mail. Mas por que a empresa quer saber se eu sou gay? As pessoas não entendiam, porque não foi explicado para elas. Não foi explicado e tem aquela coisa do medo, né? Da insegurança. Né? Talvez ela nem tenha encontrado um lugar seguro para ser quem ela é lá dentro. Né? E aí, depois desse diagnóstico, que eu aconselho muito é o trabalho com a alta liderança. Porque a gente sabe, infelizmente, que o trabalho nas empresas é top-down. É muito mais fácil a gente fazer quando tem uma alta liderança que apoia do que o contrário. E aí, claro, que você não vai achar toda a alta liderança apoiando, mas geralmente a gente chega nas empresas e a gente consegue achar um ou dois ali que vão ser embaixadores do tema. E aí ganha força. Sem dúvida. E se a liderança é sponsor e ela compra aquilo, é muito mais fácil. Exatamente, porque assim, as pessoas pelo menos vão escutar o que ela está falando. Porque elas são, nem que seja pela obrigação, porque é uma liderança delas. E aí elas vão entender que se a liderança está falando, é uma prioridade do negócio. Então, se é uma prioridade do negócio, eu preciso considerar. Eu posso estar aqui na minha área, pode ser o financeiro, mas se a liderança está me falando que diversidade é uma prioridade nossa de negócio, então eu preciso começar a trazer esses valores para o meu trabalho no financeiro. Então, ajuda muito, geralmente, ter esse embaixador. E não é só contratando pessoas desses diferentes grupos de afinidade, mas é o quanto que você fomenta isso internamente depois. Exato. Porque senão não adianta. É isso que eu estava falando, assim, a gente tem muita empresa que faz isso, faz um grande programa trainee, aí traz um tanto de pessoas diversas, e as pessoas não param na empresa. Exatamente. E daí, ou então abrem vagas afirmativas, traz um monte de gente, e depois essas pessoas estão lá dentro, mas todo o redor não foi educado para receber essas pessoas. E aí elas vão passar por violência, por constrangimento. Abuso. Exatamente. E aí elas vão sair dali, e aí depois aquelas pessoas que já eram contra vão falar assim, tá vendo? É por isso que eu não contrato, sei lá, mulher, mãe. Ah, é por isso, porque dá problema, é muito mais caro. Por que é mais caro? Porque você gastou um recurso para contratar essa pessoa e ela saiu, você vai ter que contratar outra pessoa, porque não teve a retenção ali, né? As pessoas, acho que a gente esquece isso muito, que elas escolhem onde elas querem ficar. Claro que a gente precisa pagar a conta. Claro, mas em certa medida a gente tem que ter o poder de escolher. Tem um limite, né? Exato. Tudo tem um limite. Exato. Até porque a gente tá vivendo uma questão de saúde mental gravíssima no país, como um dos países que tem maior adoecimento. A gente bateu recorde de afastamento no trabalho, de ansiedade e depressão. Pois é. Causado pelo trabalho. É o trabalho pelo trabalho. Acho que não dá pra gente não falar mais sobre isso. Não dá. Exato. Que bom que a gente tem esse espaço para falar. E que bom que a gente consegue influenciar outras pessoas. Talvez a não transformar, mas pelo menos a sementinha foi plantada, sabe? A pensar sobre, né? Para que lá na frente ela consiga transformar aquilo em ação. Eu acho que é isso que a gente precisa. Com certeza. Não é? E eu acho que independe do motivo, assim, que você faça porque você entende que é importante as pessoas se sentirem bem no trabalho, ou que você faça porque você sabe que a reputação pesa, que tem um risco jurídico, enfim, não importa o motivo, eu acho que você tem que fazer. Mas você sabe, eu tenho visto um movimento muito grande de transformação voltado para a diversidade, equidade e inclusão, mas que nos últimos meses eu senti uma retraída, né? Eu não sei se por conta de questões políticas, né? Mas a gente tem visto bastante essa retração, né? Mas eu acredito que a própria sociedade está cobrando, né?
essa força de trabalho jovem que está chegando no mercado de trabalho está levantando essa questão. Super. Porque eles trabalham por propósito, isso faz parte. Com certeza, com certeza. Isso faz parte, uma cultura inclusiva faz parte desse propósito. Não, acho que você tem super razão, assim, a gente tem visto um retrocesso, acho que muito puxado pelos Estados Unidos, não tem jeito, exatamente. Né? A gente tem muitas multinacionais aqui no Brasil, e mesmo aquelas que não são multinacionais, elas olham muito para as grandes para entender o que elas vão fazer, assim. Mas eu acho que agora, no meio do ano, a gente está num outro momento, começando a entrar nesse outro momento, que é das empresas verem que, assim, Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Os momentos que a gente passa são muito diferentes. Muito diferentes, muito diferentes. E aí o que eu vejo na prática é que até empresas mesmo que têm operação global, elas estão apenas tirando os Estados Unidos da questão da diversidade e o resto do mundo funciona. E tropicalizando mesmo, porque cada um tem uma realidade diferente. As diferenças culturais são muito grandes. E cuidar para que a gente não perca as conquistas que já foram alcançadas, né? Acho que quando a gente fala de social, qualquer coisa, é isso, às vezes é um passo para frente, 3 para trás, exato. E tentar não abrir mão. E é uma jornada, né? Tem um caminho longo pela frente, né, Ninguém Marina? zerou essa jornada. Eu acho que nem as empresas que começaram a trabalhar com diversidade há 10 anos e que estão super avançadas zeraram ou estão próximas de zerar. Falta muito. O que a gente vê hoje são movimentos voltados a muitos comitês, né, trazendo representatividade, falando mais, mas ainda falta. Exato. Falta prática. Muito. Discurso a gente tem bastante. Sim. Falta colocar na prática. E a minha questão para você é como que a área de comunicação pode ajudar a trazer isso para a prática, para o dia a dia, transformar isso em ação real. Perfeito. Acho que a comunicação tem uma grande responsabilidade aí, porque assim, tudo é comunicação. Tudo é comunicação, principalmente dentro da empresa, a forma que você fala, o e-mail que você manda, como você se comunica liderança com liderado, tudo é comunicação. Exato. E a gente tem vários problemas de diversidade que começam na comunicação. Então, é uma comunicação que não é inclusiva, é uma comunicação que desrespeita, é uma comunicação que desconsidera as diversidades que a gente tem. Então, eu tenho treinado bastante equipes de comunicação para pensar a comunicação inclusiva dentro das empresas, assim. Desde uma coisa mais formal, então, olha, você vai mandar um e-mail, vai fazer um post no LinkedIn, você precisa entender que já não se fala mais assim, que esse termo aqui é um termo racista, você pode ter usado ele até hoje, mas ele hoje em dia é considerado um termo racista, até em coisas mais informais. Começa pelo letramento. Eu acho que a questão da diversidade é letramento o tempo inteiro. Assim, a gente começa a jornada com o letramento básico e até lá na frente é letramento, porque as pessoas vão aprendendo, não tem, eu sou consultora e eu não sei tudo, então ninguém sabe tudo, é uma constância. Exatamente, e o letramento começa lá pelo CEO, ele precisa ser o primeiro a entender isso. Sabe o que acontecia muito comigo? Eu venho da comunicação, eu fui repórter durante muito tempo, e eu cobria justamente a área de mercado de trabalho e diversidade. E às vezes eu ia entrevistar uma empresa que tinha uma agenda de diversidade que era super legal, madura, e eu ia conversar com o CEO, e o CEO falava cada abobrinha, não sabia nada. E era triste, porque assim, a empresa tem iniciativa, só que a maior pessoa aqui da cadeia corporativa, da hierarquia, não sabia falar sobre isso. Então também é um tiro no pé. É um tiro no pé, sabe por quê? Porque a gente olha para cima. É inevitável, né? Se o meu CEO, ele não sabe, ele não entende, ele não está comigo nessa jornada, por que eu tenho que estar? Então, o que eu estou ganhando com isso? Exato. E daí você acaba largando mesmo, não se engajando nessas questões. Que é o grande problema, assim, quando a gente fala de trabalho de diversidade dentro das empresas hoje, quem que geralmente vai fazer essa parte voluntária? Quem tem alguma coisa a ver com isso? Então, ou você é de algum grupo minorizado, ou você tem alguém na sua família, você é uma pessoa aliada. Mas a gente precisa falar com as pessoas que não são essas pessoas. E muitas dessas pessoas só vão funcionar se a alta liderança, o CEO, estiver lá com essa porque mensagem. É o exemplo, e exemplo arrasta. Exatamente, exemplo arrasta, é isso. Não adianta, é o walk the talk o tempo todo, né? Isso. Então não adianta só você fazer aquilo que eu falo, né? Eu preciso começar a fazer aquilo que eu falo, que é para o outro repetir, e a vida é assim. Exatamente. Educação de filho é assim, não é? Bom, mas eu acredito muito que essa consciência ela está expandindo aos poucos, né? A passos largos e lentos, mas está expandindo. E eu vejo que a comunicação tem tido um esforço grande nisso, né? Ela tem assumido o protagonismo nessa missão. Isso é importante, junto com o RH. Eu acho que é um lugar muito importante para citar, que é dentro da comunicação. Exatamente. Acho que os problemas de diversidade, eles não podem só ficar na comunicação.
porque eles são estruturais. Mas a comunicação tem um papel muito importante ali. Ela é vetor, né? Exato, ela é vetor. Exato. E é uma área que geralmente conversa com a empresa inteira. Ela transita, né? Então ela precisa estar ali bem comprada com essa pauta. Ela transita de forma horizontal ou de forma vertical. Total. Né? E é isso mesmo. E engraçado, né? Que há alguns anos eu sou da área de comunicação também. E quantas vezes a gente precisava fazer uma peça dentro da empresa, uma arte, e a gente recorria a banco de imagens americanos, porque a gente não tinha dentro da empresa representatividade. E pessoas que não se parecem com a gente, e né? pessoas que não se parecem em nada com a gente não consegue se ver naquilo, né? E eu acho que isso está mudando mesmo. Bastante. Hoje a gente consegue... eu acho que as marcas hoje, elas conseguem entender de uma forma geral que você precisa falar para quem você vende. Exato. Né? É o que eu falei, se a gente tem 56% de pessoas negras aqui no Brasil, você precisa falar com essas pessoas, porque você vende para essas pessoas. Se essas pessoas não estão nas suas campanhas, nas fotos que você usa, então... alguma coisa de errado tem. Exato. Como é que você está falando com elas? Exatamente. E, Marina, quais são os maiores desafios que você já viu ou que você vivencia nessa jornada de diversidade, equidade e inclusão? Primeiro que eu acho que as pessoas não entendem a diferença entre diversidade e equidade e inclusão. Eu acho que começa por aí. Vamos dar uma explicadinha rápida aqui? Vamos lá. Então, diversidade é quando a gente fala de pessoas. Então, de diversidade entre pessoas. É como se a gente, por exemplo, na empresa você traz pessoas diferentes, diversas, e diversidade é sobre todo mundo. Então, eu sou uma mulher, eu sou diversa. Um homem também, porque nós somos diversos entre nós. Exato. Então, você traz pessoas diversas para a empresa. Geralmente, a gente está falando de grupos como, por exemplo, pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, acima de 50 anos. Exatamente. A inclusão é o que a gente estava falando, não adianta trazer a pessoa, a gente precisa fazer com que ela se sinta incluída. Ela não pode ser só um crachá que está ali, que vai fazer bater o cartão e sair, ela precisa estar incluída. Então, a gente tem, por exemplo, um plano de saúde que inclua casais homoafetivos, a gente tem aqui um compliance que permite que as mulheres consigam denunciar questões de assédio sexual. Moral. Então, assim, isso é inclusão, não adianta você trazer, você precisa fazer com que aquele ambiente seja inclusivo. E a equidade, que geralmente as pessoas confundem muito com a igualdade, a equidade é aquela noção, aquele conceito que entende que as pessoas elas são diferentes por natureza, a gente não é igual. Eu não tenho as mesmas necessidades que uma pessoa cadeirante, por exemplo. E aí, por isso que a empresa ela não vai dar para mim a mesma coisa que ela dá para aquela empresa. Ela vai entender que eu tenho uma necessidade, para aquela empresa não, para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Ela vai entender que eu tenho uma necessidade, aquela pessoa tem outra, e ela vai equilibrar essas desigualdades para que a gente chegue no mesmo lugar. Então, se aquela pessoa precisa de um programa de mentoria específico para pessoas com deficiência, para se desenvolver, ótimo. Aí eu preciso de uma outra coisa para a gente chegar na liderança juntos. E entregar o mesmo resultado. Exatamente. Porque tem até uma imagem muito boa, depois vocês podem googar. A do banquinho? Isso. E tem uma da bicicleta também, que é uma criança, um homem, uma mulher e uma pessoa cadeirante. A igualdade é você dar uma bicicleta igual para todas. A criança vai estar com uma bicicleta que ela não consegue alcançar o pedal, a mulher talvez esteja ali normal, o cara vai estar com a perna sobrando e a pessoa com deficiência não vai conseguir sentar naquela bicicleta. E a equidade é você dar uma bicicleta de criança para criança, uma do tamanho da mulher para mulher, uma do tamanho do homem para o homem e uma adaptada para uma pessoa cadeirante. É exatamente isso, é a gente corrigir essas desigualdades para chegar no mesmo resultado final. Muito bom. E quais são esses desafios, os maiores desafios que você tem visto, que você tem ouvido das pessoas, das consultorias que você tem percorrido por aí? Eu acho que tem dois grandes desafios que estão muito em consonância com o que a gente falou aqui. O primeiro é conseguir fazer com que as lideranças embarquem com a gente. Então, convencer essas lideranças de que trabalhar a diversidade é importante, às vezes é muito difícil. Porque é o que eu falei, a gente ainda tem muita dificuldade de mensurar, de ter dados em diversidade. Eu ia te perguntar quais dados você acha que a gente deve levar em consideração para mostrar esses resultados para essas lideranças. Legal. Uma coisa que eu tenho levado muito ultimamente, que eu percebi que tem ajudado, é pensar em ROI, né, em retorno de investimento. Então, por exemplo, quando um CEO, alguém da alta liderança fala, mas eu vou gastar X nesse programa de diversidade aqui, que é um programa que, por ser de diversidade, tem questões de saúde mental, de bem-estar. O que ele vai me trazer? Ele vai te demorar a te trazer resultados palpáveis, isso com certeza. A gente precisa de anos ali para poder mapear. Mas vamos olhar para aquela questão que a gente falou, afastamento do trabalho por questão de ansiedade e depressão. Quanto a sua empresa gasta por ano afastando essas pessoas? Quanto a sua empresa gasta por ano
contratando outras pessoas para substituírem quem está de licença por um problema de saúde mental. Quando a gente trabalha a diversidade, a gente está trabalhando segurança psicológica, a gente está fazendo com que o ambiente seja bom para todo mundo, não é só para quem é considerado de grupo minorizado. Sim. Então a gente consegue pensar, a gente consegue fazer uma associação direta entre esses valores. Você vai ter esse retorno, não vai ser agora, mas ao longo do tempo, se você tem um ambiente com segurança psicológica, é muito mais fácil você ter pessoas que sigam na empresa, que sigam sem se afastar, se sigam sem burnout, sem ansiedade, sem depressão. Então, tem um retorno de investimento ali. Geralmente, com a liderança, a gente tem que conversar com dados. Então, geralmente é por esse caminho. Vai no bolso. Vai no bolso. Exatamente. E o outro desafio é justamente sair só ali da data comemorativa e ir para a estratégia. Então, por exemplo, agora mês de junho, mês do orgulho LGBT+. Muitas empresas vêm fazer uma palestra sobre e nunca mais tocam no assunto. Elas vão tocar no ano que vem, em junho de novo. Mas o marketing tá bom. Exato. Eu já, uma vez, quando eu ainda estava no mercado corporativo, estava chamada para o processo seletivo. E aí eu cheguei na última fase desse processo. Eu já estava muito engajada na diversidade, para mim isso era muito importante. Eu fui para a última entrevista, que era com um dos fundadores da empresa, a chefe de RH e uma pessoa que trabalharia comigo na equipe se eu passasse. Uma sabatina. Super. E aí chegou no final da entrevista, assim, eles perguntaram, você tem alguma pergunta? Eu falei, tem, eu queria saber, assim, como é que são as iniciativas de diversidade de vocês, porque eu tinha aberto o site e estava lá, assim, na primeira página, diversidade é um dos nossos valores, várias fotos de pessoas diversas e tal. E eu juro pra você que ficou uns 20 segundos em silêncio. Os três ficaram olhando pra câmera, assim, e ninguém falava nada. Aí eu falei, gente, e aí, o fundador não falou nada, a chefe do RH não falou nada, a pessoa que trabalharia comigo, que era alguém ali analista, aí ela começou a falar. Mas ela falou assim, a gente tem uns grupos, mas ele tava meio constrangido, sabe? Aí o CEO o fundador foi, interrompeu ele e falou assim, deixa eu te falar, é que a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa que se eu for ficar te falando aqui, a gente vai ficar o resto da entrevista. Eu vou te mandar um e-mail quando acabar a entrevista com um documento que a gente tem. Esse e-mail nunca chegou, né? Assim, claro. Eu já imaginei, mas... Agora uma curiosidade, você não trabalhava com diversidade, equidade e inclusão ainda? Eu trabalhava só como jornalista que cobria esse assunto. Porque minha pergunta para você era por que você fez essa pergunta? Porque isso é um valor que você traz dentro de você. Sim, demais, Então, eu comecei a trabalhar como jornalista que cobria esse assunto por isso, porque eu identifiquei que era um propósito meu. Eu já era jornalista, já trabalhava cobrindo o mercado de trabalho, e eu comecei a reparar que a minha vida inteira questões de direitos humanos estavam ali relacionadas ao que eu gostava de fazer, ao que tem a ver comigo. Então, isso foi uma paixão, assim. E aí, nesse momento que eu estava já numa transição de carreira, isso para mim era um inegociável. Assim, era uma das coisas, claro, salário, benefício, com certeza. Mas era uma das perguntas que eu fazia em todas as entrevistas. Até porque diz muito sobre quem é essa empresa e o que você vai encontrar lá. E assim, eu sou casada com outra mulher, então eu preciso que essa empresa seja minimamente aberta à diversidade. Porque se eu for entrar lá para eu sofrer alguma coisa, eu prefiro nem entrar. Lógico. Sabe? Não perco o meu tempo e o tempo das pessoas. Eu acho que tem que ter um match cultural aí. Com certeza, né? Com certeza. Muito bom. Como que você vê o futuro dessa área? No mundo muito ideal, essa área não existiria. Eu acho que qualquer pessoa vai te dizer isso. Sim, com certeza. A gente queria que não existisse, mas eu acho que tem um longo caminho pela frente. Não acho que eu vou ver o fim dessa área, eu vou estar vivo o suficiente para ver isso. Mas eu acho que a gente está num momento de solidificação de algumas iniciativas, sabe? Então, a gente tem esse retrocesso que a gente comentou aqui, mas eu acho que, por outro lado, a gente tem grandes empresas que já estão maduras nesse tema, puxando a conversa. Eu acho que isso tem sido legal agora. A gente vê empresas fazendo retrocesso e é muito mais fácil para quem ainda não estava engajado ir no retrocesso também. Sim. Porque você já não fazia nada, ou você fazia porque era moda. A ruptura não é tão impactante, né? Exato, e aí vira um argumento, você já não quer trabalhar com aquilo, então, não, se as grandes não estão fazendo, eu não vou fazer. Não vou fazer. Mas a gente tem no Brasil, inclusive, empresas brasileiras que estão puxando muito essa pauta. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter outras empresas se guiando muito pelo que essas empresas estão fazendo agora. Que a gente possa nos inspirar nessas empresas. Você pode falar algumas ou não? Tem a Natura, tem a própria Magalu, acho que são empresas que se destacaram bastante aí. Elas sempre estão em rankings de inclusão e diversidade, mas que têm iniciativas que realmente são palpáveis. Assim, a Magalu, em 2020, fez o primeiro trainee do Brasil que era exclusivo para pessoas negras e indígenas. Eu ia te pedir algum case de sucesso. E isso foi incrível, assim. Eu lembro que na época eu ainda era repórter e foi um rebuliço quando eles anunciaram, porque
teve gente amando e teve gente criticando, inclusive teve gente que foi na Defensoria da União pedir pela extinção do processo, alegando que ele era discriminatório contra pessoas brancas. Isso é, inclusive, um case que eu gosto de usar muito quando a gente compara essa situação com os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos agora eles estão passando por uma questão que a Suprema Corte está pressionando as empresas a não terem iniciativas. Aqui é diferente, a gente não só permitido, como a gente tem regulamentações que obrigam as empresas. E essa questão da Magalu foi isso. Quando uma pessoa foi lá na justiça e entrou na justiça contra a Magalu, a desembargadora, que foi relatora do caso, falou que não só era super permitido, como era incentivado. Mas era uma mulher também, né? Tem um viés aí. Porque é isso, ela fala na decisão dela que ações afirmativas, elas são reparações históricas. Sim. Então, nunca que isso seria uma discriminação contra pessoas brancas. Então, a gente tem esse respaldo legislativo e jurídico para algumas coisas que obrigam as empresas a fazerem. Então, a gente não pode se esconder atrás disso aqui no Brasil. Como cortina de fumaça, né? Muito bom, muito bom. Ó, a gente vai agora para o nosso saquinho misterioso. Então, eu queria que você... Deixa eu só tirar esse aqui que você tá dando para ver. Tomara que seja uma que não saiu ainda. Eu que leio ou você? Você que lê. Uma frase que você ama usar no trabalho. Ixi, eu ia falar uma que você falou aqui, que é o exemplo arrasta. Eu acho que eu uso muito, muito. Porque é isso, assim, o exemplo arrasta, gente. A gente pode falar aqui, mas quando a gente vê a coisa acontecendo na prática, o efeito é muito maior. Com certeza. Muito obrigada, Marina. Adorei ter você aqui. Muito bom. Espero que tem mais um restinho de dia aqui ainda para você aproveitar a terça no RH Summit e tem amanhã o dia todo. Então, que seja um dia e meio incrível de muito conhecimento. Muito obrigada. Tá para bom? você também. Muito obrigada.